Está no ar o programa Espalhando Saberes de Corpo e Alma. Galera do 8º ano, e aí, tudo bem? Bom saber que você está sintonizado. Sou Valdemar e vamos ficar juntos em mais um Espalhando Saberes do Corpo e Alma. Hoje, nosso momento será animadíssimo. Está preparado? Pois a professora Silvânia gostou tanto de estar com você e resolveu voltar para orientá-lo na prática de atividades físicas, mostrando os seus conhecimentos. Seja bem-vinda mais uma vez, professora. E tome conta dessa turminha 10 do 8º ano das escolas municipais de Oeiras. Olá, galerinha do 8º ano. Como você está? É muito bom estar aqui com você mais uma vez. Iniciaremos nossas atividades fazendo um alongamento. E aí, está preparado? Então vamos lá. Fique de pé e passe o seu braço esquerdo para as costas. Faça força com a mão e alongue o ombro direito. Logo depois, levante o outro braço em direção ao ombro e coloque a mão atrás dele. Por fim, puxe o cotovelo para alongar. Repita o movimento com os dois braços Em seguida, estenda o braço esquerdo à sua frente. A palma da sua mão deve ficar virada para fora. Use a sua mão direita para puxar a outra na sua direção. Vamos lá, vocês conseguem. Quando terminar, relaxe a mão esquerda e use a direita para puxá-la na sua direção, com a palma virada para você, por mais 30 segundos. E aí, conseguiram? Tenho certeza que sim. Para finalizar os exercícios, deite de costa para o chão e estenda os braços e as pernas. Aproxime a perna esquerda do peito e depois coloque-a sobre a direita. Não tire os ombros do chão e nem flexione a perna que está apoiada. Fique nessa posição por 30 segundos. Depois, repita do outro lado. Que tal agora beber um pouco de água? Lembre-se que não precisa esperar sentir sede para beber água. Seu consumo deve ser distribuído ao longo do dia para se manter um bom padrão de hidratação. Forte abraço e até a próxima. Muito bem, professora Silvânia. Essas atividades físicas foram demais. Valeu também mais uma dica sobre a água. Na Bíblia, Jesus fala muitas vezes em água, sobretudo como fonte de vida. E você, como está usando a água no seu dia a dia? Lembre-se, é preciso usá-la com racionalidade, evitando o desperdício. Outra coisa, como está a sua rotina neste tempo de aulas remotas? Está fazendo as atividades de todas as disciplinas? É necessário que você tenha uma rotina de estudos e faça suas atividades todos os dias, tanto as da escola como as de casa, bem como as espirituais. Por falar nisso, você tem tentado lembrar de Deus em algum momento? Ou do que você acredita? Reflita sobre isso, tudo de bom e fique em paz. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa. Olá, adorados ouvintes. Muito obrigada pela sua presença. Você está no programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa do 8º ano. Aqui quem fala é a professora Vanessa. Estou muito feliz por estar sintonizada com vocês, ouvintes. E, é claro, com minha companheira de podcast. É isso aí, professora Vanessa. É um prazer enorme estar dialogando com todos os nossos ouvintes. Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo. É muito gratificante estar aqui com vocês, falando sobre o mundo das letras e auxiliando na construção do seu conhecimento. E então, Lura, o que teremos no encontro de hoje? Neste programa, teremos muitos conhecimentos relevantes. Continuaremos nossa conversa sobre o gênero textual reportagem, especificando sua estrutura.
além do nosso momento reflexivo com o livro Onde a Palavra Abre os Olhos, do escritor Léo Cunha. É ou não é uma programação e tanto? Nosso programa está imperdível. Tenho certeza que você aí de casa está acompanhando cada momento desse nosso encontro. Como a Lura falou anteriormente, no Momento Aprendendo Com de hoje, você irá se encantar com a história Onde a Palavra Abre os Olhos. Ouça com atenção e já retornamos com muito mais para você. Olá, eu sou Léo Cunha e este é o meu livro Onde a Palavra Abre os Olhos, publicado pela Abacate, ilustrado pela Thaís Linhares. É ali, no quarto do escritor, que a palavra abre os olhos a cada manhã. Na mesa do editor, a palavra escolhe roupa de festa ou de passeio. Na prancheta do ilustrador, logo ali, ela se serve de cores e sombras. No corredor estreito do revisor, a palavra passa apertado e sobrevive. Na virada da noite, no rebuliço da gráfica, a palavra se pinta, se dobra e apara as franjas. Depois, na varanda do livreiro, tão logo o dia raia, a palavra assanhada espia e espera. De vez em quando, ela se gasta, se rasga, busca o restaurador para se refazer. Às vezes também, por que não? Ela cai no colo de algum viajante avoado. Sempre encontra caminho a palavra. No canto do bibliotecário, em todo canto, a palavra acanhada convida. Na sala do professor, e todo dia, a palavra se espicha, se espanta, se espalha. E é aqui, na mão do leitor, que a palavra vive. Viva! Nosso programa Aprendendo Com está cada dia melhor. O que acharam da história de hoje? Excelente, não é verdade? A abordagem do Léo sobre a importância do livro é simplesmente sensacional. Maravilhoso! Num texto breve, cheio de lirismo, ele percorre a trajetória do livro, a criação do texto pelo autor, o início de tudo, o trabalho dos diversos profissionais, como o editor, a produção editorial, o revisor, o ilustrador, o projetista gráfico, até o livro pronto, nas mãos dos mais diversos leitores, transformando tudo num hino de amor ao livro. E seguindo nosso roteiro de hoje, entenderemos melhor sobre a estrutura da reportagem. Pegue seu kit de estudo, abra no componente curricular de língua portuguesa, pois é chegado o momento de mergulharmos nos saberes da nossa língua. Preparados? Vamos lá! Estamos de volta e o papo agora é sobre um dos gêneros textuais do universo jornalístico. Como a Lura já mencionou, iremos continuar a conversa sobre a reportagem. A reportagem apresenta uma estrutura textual mais elaborada. Por isso, ela geralmente é um texto maior do que a notícia. Nesse gênero, ao contrário do que é feito na notícia, o jornalista pode utilizar os discursos direto e indireto, intercalando seu ponto de vista com o ponto de vista de testemunhas, entrevistados ou especialistas sobre determinado assunto.
Só lembrando que a objetividade é um recurso desejável, afinal de contas, trata-se de um texto não literário, mas é preciso observar que na reportagem o assunto é abordado a partir de um ângulo pessoal e, por esse motivo, ela é assinada por quem a escreveu. Podemos dizer, portanto, que a reportagem vai além da notícia, pois apresenta elementos mais sofisticados, além de dispor de variados recursos linguísticos. Pode apresentar levantamento de dados e uma análise sobre eles. Por esse motivo, a reportagem demanda maior tempo e dedicação de quem a escreve. Vocês lembram que já mencionamos em um programa anterior que o primeiro parágrafo da notícia se chama lead? Quem aí recorda qual é a sua função? Vamos relembrar? Veja bem, sua função é trazer as informações principais daquilo que está sendo noticiado. Por isso, é considerado o parágrafo mais importante. Mas você deve estar se perguntando por que estou me referindo a isso nesse momento, não é? Eu bem sei por quê. Minha companheira relembrou esse fato porque na reportagem, diferente da notícia, o lead não precisa responder de cara as principais informações que serão abordadas. No início da matéria, é importante destacar de forma criativa e instigante o quão interessante será o tema a ser descrito. Assim, o redator pode começar o conteúdo com o perfil de algum personagem importante ou com a descrição do cenário principal do tema. O objetivo é levar ao leitor uma visão interpretativa e detalhada a fundo. Acertei, professora? Acertou em cheio. Para fazer uma reportagem, é necessário mais entendimentos, detalhes, informações, dados e elaborações mais complexas. Pronto, duvido alguém ainda confundir esses dois gêneros. Mas, por precaução, lembrem-se sempre de fazer as devidas anotações. Nós vamos ficando por aqui, agradecemos a parceria de todos os dias e a responsabilidade de cada um. Aproveitem para estudar bastante e se apropriarem do seu material de estudo. Sintam toda a energia positiva que deixamos a cada um de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, meus amores! Está no ar o programa Espalhando Saberes de Matemática. Olá, alunos do 8º ano. Sejam todos bem-vindos ao Clube da Matemática. Eu sou a apresentadora Luísa e, a partir de agora, iremos trabalhar com a mais linda e bela ciência, a ciência exata. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. No dia de hoje, falaremos sobre o texto A Falta de Água no Mundo. Além disso, teremos algumas informações importantes, como curiosidades legais e a nossa frase do dia. Convido meus colegas de trabalho, o professor Anderson e o professor Marcos Vinícius, para também participar do nosso encontro. Tudo bem, professores? Tudo bem, Luísa. E você, como está? Tudo bem, professor. Olá, Luísa. Tudo bem com você? Tudo bem. Que banham a aldeia. Meus caros alunos, antes de começar o conteúdo, não esqueçam de manter o material de estudo, lápis e caderno em mão. Professor Marcos Vinícius, agora é com você. Fala, galerinha. Tudo certo com vocês? Espero que sim. Um forte abraço para todos os alunos e familiares, tanto da zona rural como da zona urbana. Você que estuda no Juarez Tapiti, você aí do Buriti do Reino, Alagoinha e demais localidades no nosso município. Vamos abrir o material de estudo na primeira página da nossa grande disciplina de matemática e acompanhar o texto A Falta de Água no Mundo. O texto diz o seguinte: a questão da água já é tema de debate entre diversos países, comunidade científica e sociedade em geral, que já sente os efeitos causados pela escassez de água e pelas enchentes que provocam inúmeras tragédias. As mudanças climáticas já são sentidas em boa parte do planeta, apesar de serem, por vezes, contestadas. Muitos países já vivem a realidade da falta de água. Segundo o relatório da Unesco, em 2018, cerca de 3/10 da população mundial vive em áreas que são afetadas por inundações ou pela seca extrema. Professor Anderson, mostre detalhadamente a quantidade de pessoas que estão nessa situação. Fala, galerinha do Clube da Matemática. Bom, professor Marcos, esses 3/10 aí é a mesma coisa de dizer que entre 10 pessoas, 3 vivem em situação de emergência ou em situação de inundação ou escassez. Ou seja,
é uma porcentagem muito grande em relação à população mundial. Supondo que a população mundial tivesse 1 bilhão de habitantes, isso significa que 300 milhões estariam nessa situação. E olhe que a população de hoje é muito maior que isso. Basicamente, está entre 7,7 a 7,8 bilhões de habitantes. Enfim, é muita gente, professor. Realmente é uma situação bastante alarmante, professor. E dando continuidade, vamos lá, galerinha. O relatório também estima que a população afetada pelas enchentes aumentará de 1,2 bilhão para 1,6 bilhão em 2050. Já as pessoas afetadas pela seca e pela desertificação chegarão a 1,8 bilhão. Estima-se que cerca de 3,6 bilhões de pessoas habitam áreas que apresentam potencial de escassez de água, podendo esse número chegar até a 5,7 bilhões de pessoas em 2050. São diversos os fatores relacionados à possível falta de água no mundo, como o desperdício, o aumento populacional, a urbanização, as mudanças climáticas, a poluição, desmatamento e a intensificação das indústrias. Esses são, portanto, preocupantes e pauta de diversas conferências a respeito do meio ambiente. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável. A organização também alerta para as desigualdades encontradas nos países, pois cada um deles vive uma realidade diferente acerca do consumo e da disponibilidade de água. Apesar de não ser igualmente distribuída, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco, aponta que no mundo há água suficiente para suprir a demanda da população, que cresce cada vez mais, especialmente nos países em desenvolvimento, os países ricos, principalmente os países da Europa. Contudo, essa última organização alerta para a necessidade de mudar a questão do uso, do gerenciamento e do compartilhamento dos recursos hídricos. No que tange ao Brasil, segundo o Ministério do Meio Ambiente, entre 20% e 60% da água destinada ao consumo são desperdiçados ao longo da distribuição. Os hábitos de grande parte da população brasileira não colaboram para a preservação da água. É necessário, portanto, repensar o consumo, evitar o desperdício e promover ações que projetam os recursos hídricos em qualquer lugar do mundo, a fim não só de evitar a falta de água, mas também possíveis conflitos entre as nações. É uma situação bastante delicada, não é mesmo, galerinha? Vai depender muito da nossa consciência e principalmente das atitudes do ser humano. O texto diz que no mundo há água suficiente para suprir a demanda da população, não é isso? Mas, para isso, nós devemos fazer a nossa parte. E só acrescentando mais alguns pontos relacionados ao Brasil, professor. No que se refere aos rios, o Brasil é o primeiro país em disponibilidade hídrica do mundo, pois o nosso país concentra em torno de 12% da água doce existente e abriga o maior rio em extensão e volume do planeta, que é o nosso rio Amazonas. Verdade, professor. E ainda muitos estados e cidades sofrem com a escassez de água, principalmente aqui na nossa região, que é a região Nordeste. Será que a nossa população brasileira está cuidando bem dessa água? Então, professor, esse é o problema. Infelizmente, o resultado só o tempo nos dirá. Verdade. O papo está bom, não é, galera? Mas infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um programa. Mas antes disso, vamos à nossa frase do dia, professor. E a nossa frase do dia é: quando o poço está seco, nós sabemos o valor da água. Benjamin Franklin. E hoje ficamos por aqui, galerinha. Amanhã o nosso encontro será nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Fique com Deus, um forte abraço e tchau. De algodão, gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação.
Está no ar o programa Espalhando Saberes de Geografia. Águas que Deus criou, águas que Jesus curou, águas que me batizou, lixos que você jogou. Águas que Deus criou, águas que Jesus curou, águas que me batizou, lixos que você jogou. Dependemos dela pra sobreviver, é ela que alimenta o nosso ser. 70% do nosso organismo é formado por água. Você encontra ela nos alimentos, verduras, legumes, que é nosso sustento. Como seria ruim acordar no dia seguinte e não escovar os dentes? Olá, meu querido aluno. A partir de agora, a geografia vai tomar conta da sua casa, através das ondas do rádio, trazendo conteúdos e informações para enriquecer ainda mais a sua bagagem. O meu nome é Edinaldo Diese. E o meu, Alex Couto. Somos professores de Geografia da Rede Municipal de Oeiras. E na aula de hoje falaremos sobre os oceanos e sua importância para o equilíbrio da vida na Terra. Você sabia que 1 litro de água do mar pesa 28 gramas a mais do que 1 litro de água doce por causa do sal? Pois é, eu mesmo já tentei beber água do mar quando fui à praia, mas não deu muito certo não. Olá, meu amigo professor Alex Couto. Você sabe me dizer qual foi um dos momentos da história mais aguardado pelos seres humanos e como ele mudou a nossa forma de ver e pensar a respeito da Terra? Dentre tantos, com certeza um dos momentos mais aguardados da humanidade foi quando o homem foi ao espaço e revelou a cor e o formato da Terra. Exatamente, meu amigo. Todos queriam saber exatamente como era a Terra. Em 12 de abril de 1961, o astronauta russo Yuri Gagarin tornou-se o primeiro ser humano a completar uma volta em torno da órbita da Terra, em 1 hora e 48 minutos. Em êxtase, ele disse: "A Terra é azul." Essa frase entrou para a história e deve ter sido uma emoção muito forte para todos os envolvidos naquela aventura espacial. Com certeza foi. Devido ao seu imenso tamanho, os oceanos são um componente principal da superfície da Terra. São constituídos por água salgada e formam a maior parte da hidrosfera, aproximadamente 71% da superfície da Terra. Uma área de 361 milhões de quilômetros quadrados. Mais do que a metade desta área tem profundidade maiores do que 3.000 metros. Sabe, Edinaldo? Até penso que se o homem tivesse conhecido o perfil do nosso planeta bem antes, talvez tivesse batizado de planeta Água ou Azul. Seria um caso a se pensar, tendo em vista a quantidade de água que existe sobre a Terra. Você sabe como se formou e por que os oceanos são salgados? Sim, meu amigo. A água do mar é constituída por uma solução de vários tipos de sais minerais, dissolvido ao longo de mais de 500 milhões de anos. Os elementos mais abundantes são o cloro, o sódio, o potássio e o cálcio. O cloreto de sódio, vulgarmente denominado como sal de cozinha, representa cerca de 85% dos sais minerais dissolvidos na água do mar. Pensa-se que há cerca de 500 milhões de anos houve uma liberação gradual de vapor de água no interior da Terra, devido ao seu aquecimento ou à queda de grandes meteoritos contendo água, resultando em acumulação de água nas nuvens e, à medida que a temperatura média da Terra baixava, além da temperatura de ebulição da água, originou fortes chuvas que, por acumulação de água, resultou na formação dos mares. Parte do ciclo hidrológico da água faz com que a água que é evaporada no mar por exposição solar seja destilada, ou seja, quase pura, deixando uma concentração sólida de sais no fundo do mar. Essa água que foi evaporada dará origem à chuva de água, também pura e doce. Há zonas do globo onde essa evaporação é mais forte, como o caso do Mar Morto, resultando numa elevada salinidade, cerca de 10 vezes superior ao do Oceano Atlântico. A água que bebemos também contém sais minerais, porém numa concentração cerca de 200 vezes inferior. É importante frisar aqui a questão da divisão dos oceanos. Podemos notar que existem 5 oceanos: Atlântico, Índico, Pacífico, Glacial, Ártico e Glacial Antártico, embora os 2 últimos não sejam mais considerados como oceanos, e sim como grandes mares. A enorme massa de ar
de água salgada que domina a paisagem da Terra, cerca de 70% da superfície, foi dividida em 5 partes, por causa de particularidades em relação à temperatura, insolação, salinidade e movimentos das correntes oceânicas e das marés. Os oceanos têm uma grande importância ecológica, econômica, política e sociocultural. São eles responsáveis pelo regulamento do clima, proporcionam alimentação, lazer, transporte e gera renda. Por conta disso, os oceanos são fundamentais para a sobrevivência da espécie humana e de todos os seres vivos do planeta. Nos últimos anos, os oceanos passaram a receber atenção especial no mundo por causa das mudanças climáticas e das consequentes elevação do nível das marés. Muitos dos recursos minerais utilizados são extraídos do mar. O sal de cozinha é o mineral mais importante obtido diretamente a partir da água do mar. Além disso, o fundo dos oceanos poderá ser a principal fonte de areia para a construção civil e recuperação de praias nos próximos anos. É interessante também que as águas marinhas produzem cerca de 55% do oxigênio do planeta, concorrendo até com a máxima que diz ser a Amazônia, que no caso seria o pulmão do mundo. Dos oceanos também são retirados uma ampla diversidade de recursos vivos para as mais diversas utilizações. Eles são uma das principais fontes de alimento, onde anualmente centenas de milhões de toneladas são pescados por ano, sendo a principal fonte de proteína para milhões de pessoas. Muitas das águas e animais marinhos são utilizados para os mais variados fins, por exemplo, as águas utilizadas na indústria do papel, fotográfico, alimentar e farmacêutico. A vida é uma grande amiga da gente, nos dá tudo de graça pra viver. Sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro, e pra esse futuro ser feliz vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores e os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando o fruto, a folha, o caule e a raiz? Será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar. Resumindo tudo o que foi falado aqui, é bom cuidarmos bem dos nossos oceanos, pois se eles não estiverem bem preservados, a vida, incluindo a humana, entra em desequilíbrio, podendo levar até mesmo à extinção do todo. Com certeza. Vamos fazer diferença, meu povo. Atitudes simples podem salvar os nossos oceanos. Vamos listar algumas ações simples que você mesmo pode estar fazendo no seu dia a dia. Vejamos. Troque garrafas de plástico por garrafas de metal reutilizáveis. Use bicicleta ou transporte público para reduzir emissões de gás carbônico. Não use copos, talheres nem canudos descartáveis feitos de plásticos. Ao comprar produtos de cuidado pessoal, evite os que contêm micropartículas. Você pode fazer isso olhando a lista de ingredientes. Pesquisas indicam que pelo menos 51 trilhões de partículas de microplásticos já estejam presentes em nossos mares e oceanos atualmente. Evite a embalagem de sacos ou plásticos, demora, no caso, 450 anos para se decompor no meio ambiente, provocando assim grandes poluições. Esse foi o meu, o seu, o nosso, espalhando saberes de geografia pelo ar. Valeu, pessoal!